Para você definir o preço do seu serviço, você precisa levar em conta 4 fatores básicos e fundamentais: os custos envolvidos na produção do seu serviço, as despesas envolvidas na produção do seu serviço, o lucro e os tributos e taxas que vão incidir sobre esse serviço que você está prestando. Nós vamos entender agora de uma forma mais detalhada o que é cada elemento desses e como que eles influenciam na composição do preço do meu serviço. Vamos falar primeiro sobre os custos. O custo é um gasto inerente e relacionado direta ou indiretamente à produção de um bem ou produto. Muitas pessoas confundem custo com despesa, ou muitas pessoas acham que trata-se da mesma coisa com nomes diferentes. Nós vamos ver aqui no nosso curso que são 2 elementos completamente diferentes e que têm impactos também diferentes sobre a forma como você vai precificar. O custo, ele sempre estará relacionado à produção de um bem ou produto. Dessa forma, o valor do custo varia de acordo com o produto produzido, porque alguns tipos de produtos vão ter um custo de produção maior e outros um custo de produção menor. Se nós formos extrapolar isso para o universo do projeto de arquitetura ou de engenharia, seria como eu comparar o desenvolvimento de um projeto residencial unifamiliar e o desenvolvimento de um projeto industrial ou um projeto hospitalar. Como o projeto industrial e o hospitalar têm uma complexidade muito superior ao da edificação unifamiliar, o custo de produção deste projeto mais complexo será maior do que o custo de produção de uma residência unifamiliar. Além disso, quando o produto deixa de ser produzido, o custo atrelado a ele deixa de existir. Vamos tomar um exemplo aqui. Digamos que você está produzindo um projeto para uma clínica médica. E aí, para você produzir esse projeto, você achou importante contratar uma consultoria de um profissional mais experiente que você para te auxiliar ali na definição do programa, na organização dos fluxos e tirar dúvidas referentes aos aspectos técnicos que você precisa observar para esse projeto aí da clínica médica. Quando você terminar de fazer o projeto da clínica médica, você não vai precisar mais da consultoria daquele profissional especializado. Por esse motivo, esse custo deixa de existir para o seu escritório. Os custos podem ser classificados de 2 maneiras. Os custos diretos, que são aqueles que estão claramente vinculados ao desenvolvimento de um produto ou serviço específico. Por exemplo, o seu custo de deslocamento quando você vai fazer o levantamento para fazer um projeto de reforma ou quando você vai fazer uma visita de acompanhamento de obra. Esse é um custo que está diretamente relacionado àquele projeto específico de reforma ou àquela obra específica. Então, se você pegou um Uber aí no seu escritório para ir até o canteiro de obras e gastou R$25, esses R$25 estão diretamente vinculados ao desenvolvimento, à prestação de serviço referente àquela obra. E eu também posso ter custos que são classificados como indiretos, que são aqueles que não permitem a alocação direta aos diferentes serviços ou produtos. São custos que eles são rateados por todos os serviços do seu escritório, através do que a gente chama de fatores de rateio. Por exemplo, a depreciação de equipamentos e maquinário que você utilize para poder trabalhar. Vamos supor que você foi lá hoje na loja e comprou um computador para você desenvolver seus projetos. Pagou R$5.000 nesse computador. Esse computador ele vai ter uma vida útil, né? Vai chegar um determinado momento em que ele já não vai dar mais conta de rodar os softwares que ele precisa rodar, ele já vai começar
a apresentar uma série de problemas técnicos que farão com que ele deixe de ser confiável para ser usado como uma ferramenta de trabalho e que vão te levar ou a fazer um upgrade nesse computador, que vai envolver um investimento financeiro, ou mesmo a trocar essa máquina por uma máquina mais nova. Ao longo desse período de depreciação, esse computador trabalhou em vários projetos diferentes. Não dá para você saber, é muito difícil de você mensurar o quanto que um projeto ou outro contribuiu para a depreciação do seu computador. Por isso a gente fala que o custo de maquinário, que a gente deu no exemplo aí, ele é um custo indireto, porque ele está atrelado ao desenvolvimento dos projetos, ou seja, eu preciso do meu computador para desenvolver o projeto, porém eu não consigo medir claramente quantos reais de computador cada projeto gastou. Se a gente for extrapolar esse conceito dos custos para uma coisa que está muito próxima da gente, que todo mundo conhece, que é o pão francês. Todo mundo come pão francês, ou já comeu pão francês, ou já foi a uma padaria. Então, o desenvolvimento, a produção de um pãozinho francês vai envolver, para o dono da padaria, custos diretos e indiretos. Vamos ver alguns exemplos de custos diretos e indiretos do pão francês. O primeiro exemplo, a farinha de trigo, que é utilizada como matéria-prima principal do pão. Ela é um custo direto. Eu consigo claramente saber quantos quilos de farinha eu preciso para fazer X unidades de pão francês ou X quilos de pão francês. Então eu consigo atrelar diretamente o custo da farinha de trigo ao custo do pãozinho francês para fazer a composição do preço que eu vou vender esse produto para o meu consumidor depois. Eu posso ter também a figura do padeiro. A figura do padeiro também pode entrar como um custo direto da produção do pãozinho a partir do momento em que eu consigo mensurar quantas horas por dia o padeiro gasta fazendo pão francês. Ou seja, se o meu padeiro chega na padaria às 4 horas da manhã e fica até às 6 só para fazer o pão francês, ele gastou ali 2 horas do trabalho diário dele para fazer pão francês. Se eu sei o quanto que o meu padeiro ganha por hora, eu consigo atribuir esse custo diretamente ao custo do pão francês. Ah, mas o padeiro pode ser um custo indireto também? Pode. Se você não tiver esse controle de quantas horas por dia ele passa fazendo pão francês, o valor do salário do padeiro vai contribuir indiretamente para o custo de todos os produtos que são produzidos na padaria por ele. Então aí vai variar de acordo com a forma como o administrador da padaria quer lançar os custos de mão de obra para a produção desse produto. Então o padeiro é um exemplo de um custo que pode ser classificado como direto ou indireto, ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, eu tenho lá o maquinário da padaria, eu tenho o forno que é utilizado para assar os pães, os bolos, enfim, tudo que é vendido lá nessa padaria. Eu já não consigo, já é muito difícil saber quantas horas de forno que eu gasto para poder assar o pão francês. Porque muitas vezes, inclusive se vocês olharem na própria imagem que a gente está usando como exemplo do nosso curso, eu vou assar o pão francês junto com vários outros tipos de produtos. Ou seja, eu não consigo saber qual que é a contribuição do pão francês para a depreciação desse alto forno ao longo do tempo. Então o alto forno que eu estou usando ali para assar os meus produtos, ele é um custo indireto. Outro exemplo de custo indireto, as embalagens que são utilizadas na padaria para poder embrulhar os produtos que os consumidores levam para casa. Se você tem costume de ir na padaria, você vai ver que existem lá sacos de papel, sacos de plástico, que são usados para embrulhar os mais diversos tipos de produto. Então eu não consigo fazer uma ligação direta do custo do saco de papel com relação ao valor do pãozinho. Então o que eu faço? O saco de papel, que é utilizado para embrulhar vários produtos da padaria, também é um exemplo de custo indireto. Mas eu posso ter embalagens que poderiam entrar como custo direto na padaria? Posso,
Por exemplo, se eu vendo bolos e eu tenho uma embalagem específica para poder colocar o bolo que é vendido na padaria e eu só uso essa embalagem para colocar o bolo, eu posso falar que essa embalagem é um custo direto na composição do preço do bolo que eu estou vendendo. Ok, então nós entendemos que nós temos custos diretos e indiretos que estão sempre atribuídos à produção daquilo que eu vendo, ou seja, o meu produto ou serviço. Vamos entender agora o que são as despesas que estão envolvidas no funcionamento do meu negócio. As despesas são os gastos necessários para a geração de receitas e manutenção do funcionamento. Ou seja, as despesas elas não estão relacionadas com a produção daquilo que eu vendo, mas sim estão relacionadas com a manutenção da existência do espaço que eu uso para produzir. As despesas são compromissos fixos da sua empresa. Ou seja, se por algum motivo você ficar 30 dias sem trabalhar, digamos que você tirou férias do seu escritório, deu férias coletivas para sua equipe e o seu escritório ficou fechado durante 30 dias. Significa que durante 30 dias você não produziu nada de projeto. Porém, as despesas da sua empresa vão continuar chegando. O seu aluguel vai continuar sendo pago, a sua conta de luz vai chegar, a sua conta de água vai chegar, porque independente de você estar produzindo ou não, a despesa sempre vai aparecer para você pagar no fim do mês. Essa é a principal diferença da despesa e do custo. E é por isso que é importante nós termos claro na nossa cabeça o que do funcionamento da minha empresa é custo, ou seja, o que é que está diretamente envolvido na produção de produtos e serviços e o que são despesas, ou seja, o que são aqueles compromissos que eu preciso honrar para a minha empresa continuar funcionando. Porque a empresa vai pagar pelas despesas mesmo se não produzir nada. Para a gente manter o nosso exemplo da padaria, vamos imaginar aí quais são algumas das despesas que estão envolvidas para que esse negócio permaneça funcionando. Primeira delas, as contas de luz, de água, né, das concessionárias aí que fornecem esses serviços. Como a gente falou, mesmo que eu fique 30 dias sem abrir a padaria, eu vou pagar lá no mínimo a taxa mínima da conta de luz e a taxa mínima da conta de água, ou seja, eu não vendi, eu não produzi pão, eu não ganhei dinheiro durante esses 30 dias que a minha padaria ficou sem funcionar. Porém, no final do mês, eu vou ter que pagar por essas contas, porque elas não deixam de chegar. Assim como, por exemplo, o meu aluguel. Se o espaço que a minha padaria ocupa é locado, independente de eu estar usando esse espaço ou não, ele está ali disponível para eu vender pão. Ah, por algum motivo X eu não vendi pão durante esse mês. Independente disso, o aluguel será cobrado como sempre, se eu tivesse usado o espaço ou não. Outro exemplo de despesa, o funcionário que faz o atendimento lá do meu público. O funcionário ele vai estar lá para atender o público e para cuidar do caixa, independente se eu estiver vendendo pão ou não. Se a minha padaria estiver fechada, o funcionário continua recebendo o salário dele. Ou seja, o salário desse funcionário que não está diretamente envolvido na produção do pão é uma despesa, porque ele não contribui para a produção daquilo que eu vendo, no entanto, ele é um penduricalho lá nas minhas contas do final do mês que eu tenho que conseguir honrar quando chega no dia do pagamento dele. Se eu trabalho, por exemplo, com empresas de cartão de crédito, com cartão de débito, muitas vezes a gente aluga essas maquininhas, né? A maquininha do cartão de débito, eu tendo vendido pão ou não, eu tendo feito pão ou não, eu pago o aluguel dela no final do mês da mesma forma. Então, ela é uma despesa da minha padaria e ela deve ser honrada, esteja eu funcionando ou não. Com o nosso escritório de arquitetura, é a mesma coisa. Se você tem um escritório que tem uma sede,
Você vai ter lá as suas despesas com as concessionárias de energia, água, internet, telefone. Você vai ter a sua despesa com o aluguel. Se você tem uma secretária, a sua secretária do seu escritório, ela não contribui em nada para os projetos que você está desenvolvendo. Porém, ela é uma despesa que o seu escritório assume todos os meses para ter uma pessoa que vai atender o telefone, que vai anotar um recado, que vai recepcionar um cliente, levar um cafezinho na reunião, ok? Então, é muito importante que você tenha muito claro na sua cabeça, quando você fala do ponto de vista do seu escritório de arquitetura, engenharia ou design, quais são aqueles valores que você paga todo mês e que podem ser relacionados direta ou indiretamente à produção dos seus projetos. Esses vão ser os seus custos. E quais são as despesas, que são aquelas que mesmo se você não produziu nada durante um mês, você vai ter que pagar lá no final. Saber diferenciar os custos das despesas é importantíssimo para te dar uma maior flexibilidade na hora de compor o preço do seu projeto. Porque você vai saber, por exemplo, se você consegue reduzir um custo, eventualmente, para poder diminuir o preço do projeto para o seu cliente. As despesas dificilmente você vai conseguir reduzir, porque elas são fixas e elas vencem todos os meses. Você não vai conseguir deixar de pagar a conta de água, não vai conseguir deixar de pagar a internet, não vai conseguir deixar de pagar o aluguel, entendeu? Então, diferenciar custo de despesa é o primeiro passo e o passo mais importante para você começar a precificar os seus projetos de uma forma correta e eficaz. Tudo muito bonito, tudo muito legal, mas aí você vai virar para mim e falar: Cleverson, eu não tenho custos e despesas porque eu trabalho em home office. Não, aí é que você está se enganando. As pessoas acham que pelo fato de elas trabalharem em casa, eventualmente na mesa da sala, ou ainda que você tenha um espaço montado na sua casa, acha que não existem custos e despesas envolvidas na produção dos projetos. E aí muitas pessoas cobram valores muito inferiores ao que elas estão gastando para fazer o projeto, porque quando você trabalha em home office, fica mais difícil de você identificar o que são custos referentes ao que você está produzindo e o que são despesas referentes ao funcionamento do seu escritório, porque essas contas acabam se misturando com as contas da sua casa. Porém, é importantíssimo que você faça um exercício e que você consiga identificar, por exemplo, no final do mês, quantos por cento da sua conta de luz, aproximadamente, foram gastos para você usar o seu computador durante o dia, para você iluminar o seu espaço de trabalho durante o dia. Quantos por cento do que você paga de internet está sendo utilizado para você trabalhar e quantos por cento você está usando para assistir ao Netflix, por exemplo? O seu telefone, você tem um telefone fixo, você usa ele para ligar para os clientes? A água da sua casa, o seu aluguel. Se você paga aluguel no seu apartamento, porém 8 horas por dia você está lá no seu apartamento trabalhando, desenvolvendo projetos, você pode fazer uma proporção. O dia tem 24 horas. 8 horas por dia eu passo trabalhando em home office. Então é como se eu dissesse que 1/3 do meu aluguel mensal está destinado ao custo, à despesa do meu escritório. Entenderam? Então, dá para isolar, sim, os custos e as despesas quando você trabalha em home office. É um exercício um pouco mais difícil, porque você vai ter que separar aquilo que é do escritório daquilo que é da sua casa. Mas da mesma forma que aquela pessoa que mantém um escritório, você precisa saber que custos são esses e como que isso impacta no seu preço. Porque senão você está fadado a ter o mesmo problema. Ou eu estou trabalhando de graça, ou eu estou pagando para trabalhar, ou eventualmente eu estou cobrando um preço muito mais alto do que o que eu poderia cobrar, e aí eu estou perdendo contratos também porque eu estou com um preço muito acima da média do mercado. Por esse motivo, nós vamos agora propor que você faça um exercício aí,
que é levantar os custos e as despesas do seu escritório. Seja ele um grande escritório com vários funcionários, sede própria, secretária e tudo que tem direito, ou seja você trabalhando sozinho ou sozinha aí na sua casa, em home office, atendendo os seus clientes da forma como você pode. Esteja certo, existem custos e despesas envolvidos nas duas situações. Às vezes, você ter uma sede própria vai ter custos e despesas mais altos do que aqueles que você tem quando você trabalha em home office. Mas nos dois casos, os custos e as despesas estão aí. Nós temos que conhecer quais são esses custos e despesas, saber financeiramente quanto que eles vão pesar para a gente no final do mês, porque é imprescindível a gente ter o conhecimento desses valores para depois, lá no terceiro módulo do nosso curso, nós fazermos a composição do preço dos nossos projetos. Então, faça esse exercício aí na sua casa, pega um papelzinho, cria duas colunas, custos, despesas, e lista tudo o que impacta o seu trabalho todos os dias na hora de fazer os projetos.